Oi, fazendo esse vídeo para vocês, para contextualizar e contar um pouco da minha história, da minha trajetória nesse meio de fé e espiritualidade. Quem sou eu na fila do pão para estar vindo aqui abordar assuntos sobre isso, querer fazer um perfil que adentra nesses pontos, né? Então, como eu sei que tem pessoas que gostam de ouvir sobre a trajetória dos outros, que de repente possam se identificar, ver se faz sentido, né? E, bom, enfim, esse é o intuito do vídeo de hoje, para contar para vocês que, na verdade, essa trajetória ela vem de muitos anos atrás, quando eu era pequena ainda, então eu fui uma criança que praticamente cresci num meio de igreja. E aí muitos podem pensar automaticamente, então, que para mim foi fácil, porque eu sempre tive essa ideia que foi colocada na cabeça, de que o mundo era assim, que Deus existia. E sim, em partes isso trouxe uma facilidade, eu acho, na minha existência, que eu sempre tive essa convicção, né, de que existe um Deus, de que existe algo maior, mas nem sempre eu me mantive no caminho. Isso é importante dizer também e contar. Porque assim como eu fui pequena, né, e fiz essa caminhada ali durante a adolescência, quando eu cresci de fato, eu quis dar os meus próprios passos. Então teve um período que eu fiquei bem afastada disso tudo, desse mundo, não deixando de acreditar que existisse, mas eu não buscava, eu não lia assunto sobre, eu não me interessava. Então, um período de frieza espiritual, eu diria. E fui vivendo muito bem aos trancos e barrancos, né? Hoje eu olho para trás e penso quanta coisa poderia ter sido evitada com mais conhecimento, mas também olho sem remorso algum, né? Porque tudo isso foi me trazendo para o lugar onde eu estou hoje. E mais recentemente, então uns 3 a 4 anos, tá fazendo quase 4 anos, eu me reencontrei com Deus. Foi numa pregação específica que eu senti que eu era aceita, mesmo com todos os meus defeitos, mesmo com toda a minha sujeira, mesmo não merecendo, ele estava ali para mim. Sabe? Foi um se sentir acolhida, não pelas pessoas, não pelo ambiente específico. Foi aquela palavra assim certeira que eu estava precisando para reativar, religar isso que já existia lá dentro de mim, esse desejo realmente de ser amada, de pertencer. E a partir disso eu continuei buscando, né? E logo nessa fase aí também eu estava buscando, tinha ido em algumas congregações, busquei sim uma igreja física para frequentar. Eu já estava num período de insatisfação com alguns lugares que eu ia, com questões relacionadas a algumas amizades que antes não me incomodavam e passaram a incomodar. Então já estava período até meio isolada, assim, sabe? E aí eu procurei tudo isso sozinha, me mantive frequentando quando eu queria, sem criar vínculo com ninguém. Eles até tinham estímulos, né, para você ser conhecido, fazer amizade, mas eu queria o mínimo contato com as pessoas, eu queria estar lá para receber aquele alimento, só aquela palavra, ir para casa e tchau, né? Até porque eu nunca fui de erguer ou defender bandeira. E depois de um tempo, Deus também foi mudando o meu caminho nesse sentido e me mostrando que o cristianismo não é sobre você se isolar ou andar sozinho. Então, assim como ele me removeu de alguns lugares, de algumas companhias, mesmo que eu tenha feito isso intencional ou não intencional lá no começo, ele foi trazendo novas companhias para preencher isso. E eu também fui sentindo essa necessidade de andar no meio que acreditava nisso, que falava disso. Então, encontrei um grupo de mulheres ao qual eu estou até hoje. A gente faz reuniões semanais que me ajudam, que a gente discute a palavra, fala os pontos de vista. E isso tem sido muito bom. Isso também tem me moldado em diversos sentidos no meu caráter, na minha vontade de compartilhar, de estar junto. Mas assim como vocês,
eu já fui iniciante e todos nós seremos eternos iniciantes, né? Porque eu acho que é muito difícil chegar num patamar que você não precisa mais buscar respostas ou melhorias. E eu só queria dizer também, num geral, para as pessoas não negligenciarem as pequenas atitudes ou as portas que as pessoas buscam quando querem essas respostas. Porque muitas vezes está todo mundo com o mesmo intuito. Não é por mal que a gente se perde, não é por mal que a gente abre a porta errada. Então, assim, eu sei que o importante é a gente ler isso aqui, tá? Muita gente vai defender isso aqui sobre todas as coisas. Mas as pequenas portas, como os devocionais diários, os aplicativos, isso tudo facilita muito para quem está começando, para quem é um bebê engatinhando na fé. E eu, por exemplo, gostei muito e utilizo até hoje aquele aplicativo Glorify. Ele tem a citação diária, ele tem uma mensagem, a interpretação e uma oração depois. Todas essas etapas eu gosto muito de fazer, ele é leve. No começo, ele falava comigo e isso me trazia respostas que eu estava buscando através dessas mensagens e era suficiente. E claro que no avançar da nossa caminhada espiritual e de busca com Deus, ele vai exigindo um nível de maturidade maior e de busca maior, de entrega maior, de tempo maior, e aquele alimento já não é mais suficiente, né? Então hoje eu preciso também buscar por conta própria, minha própria leitura, outros passos. Mas se a gente pregar isso desde o início, para talvez alguém que nem vive nesse mundo, querer que essa pessoa sente, leia a Bíblia e tenha entendimento, talvez fique bastante forçado, né? Pelo menos comigo não foi assim que funcionou. Então, eu busquei estar em ambientes, de repente você pode buscar perfis que tragam esse estímulo, esse tipo de conteúdo. E esses recursos, livros devocionais também ajudam, né? Nessa questão do ritual matinal, do alimento de cada dia, que a gente não se alimenta só de comida, né? Daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente fala. Então, que isso possa instigar você também a buscar mais e que a gente realmente tenha esse evangelho acolhedor e não excludente, de não julgar ao outro, porque nós fomos escolhidos e acolhidos assim como somos, todos defeituosos, e esse é o maior intuito, que a gente saiba fazer isso com os nossos irmãos. Isso. Venho em outros conteúdos falar mais sobre a minha trajetória.